queridas alunas, queridos alunos, hoje nós vamos conversar aqui sobre questões pertinentes à disciplina de História. No nosso vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre pré-história brasileira, lembram-se? Falamos sobre o trabalho do Walter Neves, sobre a descoberta dos povos negroides de Lagoa Santa e mencionamos como os índios que entraram pelo Estreito de Bering eram descendentes de asiáticos que migraram durante a glaciação e foram ocupando as Américas e desalojando esses povos negroides que estavam aqui antes deles, segundo as descobertas do Walter Neves e de outros cientistas, como por exemplo Nied Guidon na Serra da Capivara. A Serra da Capivara no Nordeste brasileiro possui indícios de colonização de 50 mil anos atrás. Há resquícios de fogueiras e resquícios de fezes fossilizadas que foram datadas em 50 mil anos atrás, pessoal. Isso é muito anterior à suposta entrada dos asiáticos pelo Estreito de Bering, que se deu há cerca de 15 mil anos atrás. Mas vamos dar um pulo aí na história do Brasil e vamos considerar que o nosso continente era densamente povoado pelos povos asiáticos que foram aí extinguindo os povos negroides anteriores a eles. Este era o estado de coisas quando o Brasil foi colonizado pelos europeus. E, pessoal, é importante a gente saber que o Brasil não foi descoberto coisa nenhuma. Já existiam populações imensas, impérios aqui. O Brasil foi, isso sim, colonizado pelos portugueses. E o processo através do qual isso se deu é um processo muito interessante. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Primeiro, qual era o contexto na Europa quando se deu a descoberta do Brasil? Pois bem, a Europa nessa época, pessoal, estava no auge da famosa Inquisição da Igreja Católica, que perseguia todas as correntes que divergiam um pouquinho do núcleo doutrinário principal da Igreja. E eles perseguiam especialmente os judeus. E vejam, a Europa era toda ocupada por judeus na sua região mediterrânea, no sul da Europa. E aí o que aconteceu? Quando começou a perseguição desenfreada contra os judeus, muitas comunidades judaicas se transformaram em cristãos, os chamados cristãos novos ou marranos. Estes cristãos eram judeus que, para fugir da perseguição religiosa, se converteram. O problema é que mesmo esses cristãos novos começaram a ser terrivelmente perseguidos e foram fugindo para Portugal. Portugal foi o último refúgio dos cristãos novos, até que, no final do século XV, o rei de Portugal também decidiu perseguir os cristãos novos em Portugal, e aí eles não tinham mais para onde ir. Foi então que, com a ajuda dos jesuítas, formaram-se consórcios de cristãos novos que bancaram a ida de colonizadores para o Brasil. É isso mesmo, pessoal. O Brasil foi colonizado por consórcios de judeus convertidos, de cristãos novos, que aqui chegaram e estabeleceram suas colônias no litoral brasileiro. Então essa história de renegados, pessoal, que vieram os renegados, aqueles que eram presos, não quer dizer que essas pessoas eram criminosos. Eles eram criminosos do ponto de vista da Igreja Católica, mas eram sim comunidades com uma cultura tremendamente forte, uma cultura tremendamente bonita, que influenciou muito a cultura brasileira de hoje. E esse será tema para outros estudos nossos.